Pessoal, eu vou aqui agora é, começar com as ferramentas de modificação. Então eu já vou fazendo algumas extrações aqui, algumas restituições. Eu vou apagar esse polígono aqui que a gente tinha feito, ok? É, Vamos supor que agora eu quero pegar aqui o meu polígono, ok? Vou gerar aqui um polígono dessa área aqui da represa, ok? Até onde eu tenho na imagem. Então, como que eu faço? Ó, vou pegar aqui massa d'água, que é isso que a gente está querendo fazer, já está com a simbologia que eu quero. Vou vir aqui em criar feição. Se você fechou essa janela, pode vir aqui em criar feição, o último ícone do editor. Massa d'água eu vou usar aqui polígono, ok? Então, a imagem é um pouquinho difícil de ver aqui, mas a gente vai fazendo essa extração, ok? Aí a gente vai fazendo aqui bem detalhado, ok? E quando a gente faz assim bem detalhado, às vezes não precisa nem usar essas ferramentas aqui de criar arco, criar um outro tipo de desenho aqui, porque já fica tão detalhado aqui quando a gente volta o zoom, né? Que nem necessita disso. Mas, por exemplo, aqui, se eu quisesse criar um arco aqui, ó, era bem simples, igual a gente viu. Vou pôr aqui, ó, no ponto final, depois o ponto médio aqui, ó, criei o arco, beleza? E aí, vou voltar aqui, ó, por exemplo, se eu quiser criar um outro arco aqui, fazer essa volta, ok? E aí vou fazendo esse processo todo aqui. Então, isso aqui você poderia fazer da mesma forma que a gente usou lá naqueles para me mostrar essas ferramentas aqui, a gente pode usar na prática mesmo, ok? Mas normalmente em trabalhos de restituição a gente não utiliza isso. A gente dá o zoom mesmo e vai fazendo aqui o, as voltinhas todas certinhas aqui em segmentos retos e depois a gente dá uma suavização que fica bem legal aqui também, ok? Ó, aqui tem uma entradinha. Então, vou fazendo essa parte toda aqui. É uma parte que costuma ser mais demorada e tem que ser feito com calma, ok? Que é essa parte aqui de extração. E aí tem que ter os conceitos aqui de fotointerpretação, né? A da fotogrametria. Caso você errou um vértice, por exemplo, ó, coloquei um aqui, sei lá, já fiz muita coisa aqui para frente, eu posso editar depois, então fica até mais fácil eu editar depois, ok? Do que eu voltar aqui, dar Ctrl Z, sair voltando tudo e refazendo. Essa parte aqui que fica em cima, talvez é até interessante você vir aqui, ó, na camada e colocar uma simbologia, uma transparência, né? Você vem aqui no display, coloca aqui uma transparência, sei lá, de 50, 60%, que aí você consegue ver melhor aqui a imagem. Não funcionou tanto aqui não. Bom, depois a gente vai alterando aqui. Só por bastante vértice aqui. Ou então a gente coloca também o polígono vazado, esse rolo aqui, ó. Que ele não altera aqui na hora de edição, pelo menos o meu aqui não está alterando.
mas dá pra gente ver o limite certinho aqui. Bom, vou dar um F2 para terminar. Ele terminou e já mudou a simbologia ali. E agora, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, eu vou vir até aqui em atributo, depois preencher, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui represa candonga. E aqui geometria aproximada, sim, verdadeiro. Tipo de massa d'água, represa açude. E aqui vou deixar o nome só de candonga. Bom, eu cliquei aqui sem querer aqui, vou dar um delete sketch. Então já está com os atributos preenchidos. Eu volto aqui agora para minha, vou deixar aqui para auto esconder, volto aqui para a ferramenta de edição, ok? E quando eu estou na ferramenta de edição, eu vi que aqui, ó, começou a sair um pouquinho fora. Então o que eu vou fazer? Ó, dou duplo clique na linha, vai aparecer aqui os vértices. E agora ele aparece até aqui essa barra de editar vértice. Okay? Nessa barra de editar vértice eu posso chegar com o ponteiro do mouse em cima do vértice, vai mudar aqui, vai ficar esse quadradinho com essas setinhas aqui, e eu vou clicar e arrastar, ok? Eu poderia também, vamos supor aqui, ó, aqui ficou um pouquinho nem tanto detalhado, por exemplo, ó, eu posso vir mudar aqui um bocadinho o meu vértice de lugar, ok? Vou ver se está batendo aqui mais ou menos, aqui ficou bem fora, ok? E eu tenho pouco vértice. Então vamos supor que eu precisava ter um detalhamento maior aqui. Ó, eu preciso de um vértice aqui, eu posso vir aqui adicionar um vértice e eu clico aqui na linha onde que eu quero adicionar. E aí eu posso fazer isso. Então eu quero colocar aqui mais uns dois aqui. Eu posso vir fazer isso, ok? Vim alterando aqui. Mesma coisa aqui, ó. Talvez eu quero detalhar mais essa parte aqui. Posso vir aqui. Vamos supor que faz isso aqui, ó. Ok? Então tá aí. Se eu quisesse também tirar um vértice aqui, ó, por exemplo, aqui não está alterando muita coisa, ó. Vou clicar no menos e clicar nesse cara aqui, ele vai tirar esse cara do vértice, ok? Essa outra ferramenta aqui é para continuar editando, normalmente mais para a linha, né? Esse outro aqui é para mudar proporcionalmente o tamanho, então vai dar um stretch aqui. E esse outro para o Finish Sketch, ok? Além disso, tem o Sketch Properties, que vai ser o quê? Todos os vértices desse polígono vai aparecer nessa janelinha aqui, beleza? Então, por exemplo, eu quero esse primeiro vértice, vou clicar aqui, ó, posso dar um flash nele, um zoom nele, ó, por exemplo, ele vai mostrar o primeiro vértice aqui que eu tenho, né? E aí eu posso mudar a coordenada dele, fazer tudo aqui. Então vou colocar ele junto aqui, ele fica junto, ó, edit sketch, atributo e criar feição, beleza? Então essas são as ferramentas de edição aqui. Isso são umas de você mudar o vértice mesmo, editando os vértices. Eu vou dar uma analisada aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui, aqui está com menos. Se você clicar com Tab aí, ele volta com essa janelinha do editar feição. Se não, você pode vir aqui, ó, vai ter também pessoal, é só o Tab mesmo. Então, você clicando com Tab aqui, você clicando com Tab, ele volta aqui o Edit Vértice, né? E você pode mudar aqui, ó, para a ferramenta normal de edição e ir alterando aqui
essa questão, ok? Outra coisa que eu tenho aqui de ferramentas de edição, principalmente de polígono, vou voltar aqui para a ferramenta de lago e já está com a transparência. Então eu tenho aqui esse lago que já está bem transparente aqui. Deixa eu voltar aqui, propriedades, vou colocar aqui 40%. Pronto, voltou. Então tem outras ferramentas de edição aqui, de modificação, que seria o seguinte, ó. A primeira delas aqui que eu vou mostrar é o cortar polígono. Se eu vier aqui, ó, e pedir para fazer um corte aqui, ó, vou clicar para começar uma linha e eu posso fazer uma linha qualquer aqui, ok? Cortei, passei do polígono aqui, eu vou dar um F2, ele automaticamente muda o polígono aqui, ó, criou dois polígonos dividindo, ok? Então tem esse polígono, o atributo continua o mesmo, você pode ver aqui se eu abrir a tabela de atributos, ok? Só que vai mudar a questão da área e do comprimento aí. E aí, pessoal, se você quiser, você está com dois polígonos assim juntos, você quer voltar e deixar um só, você pode selecionar os dois, vir aqui no editor, vou ter a opção Merge. Esse Merge vai juntar os dois em uma linha só de atributos, juntando o polígono. Então, por isso que ele pede aqui, ó, 2, vai deixar a tabela de atributos preenchida desse primeiro, que está aqui, ou do segundo, que é esse cara aqui. Então, como os dois são o mesmo, para mim não importa, eu vou dar OK. Ele voltou aqui, beleza? Agora aqui, pessoal, tem também outra ferramenta, que é o Reshape Feature, que é uma ferramenta bem interessante, porque é o seguinte, ó, vamos supor que você tem uma parte aqui que está bem ruim, né? A sua extração, você vê que faltou aqui, ó, uma parte aqui do rio, né? Então eu posso vir aqui, ó, e mudar a forma. Primeiro seleciona, depois vem aqui mudar a forma, Reshape. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui de baixo, ok? E primeiro eu tenho que cruzar esse polígono e começar a fazer a curva, depois cruzar ele de novo para finalizar. Então vou começar assim, ó, de dentro aqui, né? Eu vou vir e vou fazer aqui, ó, pegar aqui, vou fazer essa parte, vamos supor que estaria aqui, aí aqui, vou pôr mais um polígonozinho aqui e sair aqui, ó. Ok? E agora eu vou dar F2, você vai ver que ele vai atualizar com essa linha que eu fiz, ó. Então, uma coisa bem interessante aqui do ArcGIS, ok? Tem umas ferramentas aqui que são até mais eficientes que o CAD, ok? Então, dá para a gente trabalhar totalmente por aqui pelo ArcGIS. Essa outra aqui é editar o vértice, que é aquela janelinha que a gente abriu com Tab, ok? Esse aqui é o Split Tool, que é mais para a linha, né? Quando a gente escolhe um ponto. Aqui, rotacionar. Então, eu ia estar aqui pronto para rotacionar aqui, ó. Podia colocar aqui pronto para rotacionar, ok? E aqui o atributo, sketch e criar, que a gente já viu. Aqui ainda tinha aqui, ó, mover, que eu posso vir aqui e colocar um ΔX, ΔY para mover esse cara. Então, eu coloco aqui 200 ΔX, ó, ele vai mover aí 200 no ΔX, ok? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou ter aqui também, selecionar esse cara. Eu vou ter aqui o buffer, que eu posso criar aqui um outro buffer aqui, ó, e aí eu posso mudar o template, ó. Eu quero criar no caminho carroçável aqui um buffer de, sei lá, 50 metros. Ok? Vamos supor que eu quero criar ali, projetar uma pista de 50 metros ali de distância da lagoa em volta dela toda. Então vou dar um buffer aqui de 50 no caminho carroçável, ok? Ele já cria para mim, ok? Você pode ver aqui, ó, que até bate aqui com algumas partes aqui, ó. Ele cria esse buffer usando a forma aqui do polígono, beleza? Bom, meu objetivo aqui eu vou deletar. Outra coisa que eu vou ter aqui, ó,
vai ser o clipe. Se eu tivesse outro polígono aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer um aqui, ó, criar feição, vou pôr um círculo aqui, pronto. Vamos supor que eu selecionei os dois aqui, ó, e eu quero dar uma união, por exemplo, ou cortar alguma coisa assim. União é a mesma coisa do mesh, só que ele vai criar um polígono a mais com o resultado dessa união. Então nem vou fazer aqui não, ok? Mas então aqui, ó, por exemplo, posso vir aqui, vai ter o clipe, ok? Posso ter aqui uma distância aqui do buffer e eu vou descartar a área que está interceptando. Vou dar ok. O que aconteceu? Ó? Descartou a área que estava interceptando aqui desse cara que eu tinha selecionado. Beleza? Então posso vir aqui, deletar, ficou dessa forma. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então era só para mostrar para vocês como que é o clipe aí. Bom, outras ferramentas aqui são mais para linhas, né? E a gente vai ver aqui em seguida. Bom, outra coisa que a gente outra coisa que a gente faz muito aqui quando está fazendo essa aquisição aqui desses dados é fazer o seguinte, ó, eu vou ter aqui a barra de ferramentas avançada. Então vou ter aqui, por exemplo, copiar feição, o fillet, extend, trim, o intersect, que é mais para linhas, okay? O explodir, criar linhas geodésicas, alinhar uma forma, questão aqui de construir polígonos, né, novos polígonos, seguindo aí uma parametrização. Tem o split polígono, okay, que ele consegue fazer esse split, e generalização e a suavização. Então, uma coisa que a gente faz aqui, que eu queria falar, é a suavização. A gente faz essas linhas mais retas aqui e tal, na hora de adquirir, e aí a gente vem aqui e coloca uma suavização. Essa suavização, pessoal, vai variar de acordo com seus dados, mas normalmente é um fator pequeno que a gente usa aqui, ó. Por exemplo, 0,2. Vou dar OK, ó. Você vê que ele já deu uma voltinha aqui, já tirou esses ângulos muito retos. Vou dar um Ctrl Z, vou usar um outro fator aqui, ó, sei lá, 2. Ó, não alterou tanto, ok? Vou deixar isso aqui. Então você vê que ele deixa bem suavizado, dá um aspecto melhor, mais interessante aí, beleza? Então vou deixar assim. Lógico que teria que fazer mais detalhado, você vê que aqui faltou aqui um pedacinho e tal, mas é uma forma aqui da gente fazer esse processo de suavização e simplificação. Bom, pessoal, essas ferramentas aqui, ó, de polígono eu nunca utilizei, não sei nem como que eu utilizo, então se quiser dá uma pesquisada aí no Help, né? Só clicar no F1 aí que vocês vão ver como que vai funcionar. Então, essas seriam as ferramentas de edição aqui, de modificação para polígonos.